Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai trazer alguns aspectos teóricos a respeito das medidas de dispersão em estatística básica. As medidas de dispersão são três: desvio médio, variância e desvio padrão. As medidas de dispersão, tanto o desvio médio quanto a variância e também o desvio padrão, eles de certa maneira retratam como os elementos da distribuição estão se colocando perante a média, como eles se comportam diante da média, se eles estão próximos da média ou se eles estão mais afastados da média. Então, de certa maneira, as medidas de dispersão caracterizam o grau de homogeneidade ou grau de uniformidade de uma distribuição. Quanto menor for a medida de dispersão, mais próximos estão os dados da média e o comportamento daquela distribuição é mais uniforme. Quando a medida de dispersão ela é maior, isto retrata um afastamento dos elementos da distribuição em relação à média, caracterizando uma certa desuniformidade ou uma certa heterogeneidade em relação à média. Então, a primeira grandeza de dispersão é o desvio médio. Desvio médio, como o próprio nome sugere, é a média dos desvios em relação à média. E aí eu tenho o desvio médio para uma média aritmética simples, onde os dados não têm pesos, e desvio médio para a média aritmética ponderada, onde os valores têm pesos referidos. Bom, então aí eu vou mostrar para vocês um exemplo a respeito, na realidade é um exemplo duplo, né? É um exemplo com dois conjuntos na busca do desvio médio de um conjunto A e também de um conjunto B. Bom, como neste exemplo eu tenho os termos ou os elementos da distribuição colocados de forma desagrupada, eu tenho aqui o elemento 1, o 2, o 3, o 4, o 5, elementos, vamos dizer assim, soltos. Então, esses elementos eles não têm pesos, tanto isso no conjunto A quanto no conjunto B. Logo, o desvio médio vai ser feito por média aritmética simples. Como eu coloquei que as medidas de dispersão elas avaliam o grau de dispersão, o grau de afastamento dos dados em relação à média, então é necessário, tanto no desvio médio, quanto na variância, quanto no desvio padrão, o cálculo prévio da média. Então eu vou fazer aqui a média do conjunto A e a média do conjunto B. Então vou usar aqui a média do conjunto A. A média do conjunto A, média aritmética simples, soma os elementos, 1 mais 2 mais 3, mais 4 e mais 5. Vou dividir pela quantidade de elementos, 5. E aí a média do conjunto A, 1 mais 2, 3, 6, 10, 15. 15 divide por 5. E a média aritmética da distribuição A, ou dos elementos do conjunto A, é igual a 3. Já vou calcular a média do conjunto B. Vou somar também os elementos do B, 2 mais 3, mais 3, mais 4 e mais 8. E vou dividir isso por 5. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. Com mais 8, 20. E aí 20 divide por 5. Eu tenho que a média aritmética para os elementos do conjunto B é igual a 4.
Então aqui eu tenho as duas médias. Agora eu vou fazer o desvio médio. Como fala-se, o desvio médio é a média dos desvios. Então vou colocar aqui desvio médio do A. Desvio médio do conjunto A. É a média dos desvios. Isso em relação à média. Então, vou pegar aqui, ó, a média, a diferença entre o desvio de 1 para 3 é 2. Na verdade, eu faria assim, né? Módulo de 1 menos 3. Mais, depois, módulo de 2 para 3. Eu calcularia separadinho aqui, indicando esses desvios. Para ganhar um certo tempo e espaço, eu já vou pensar de 1 para 3, eu tenho um afastamento de 2. Então, esse desvio é igual a 2. De 2 para 3, eu tenho um afastamento de 1. Mais, de 3 para 3, o afastamento é 0. De 4 para 3, o afastamento é 1. Mais, e de 5 para 3, o afastamento é 2. E é isso, eu vou dividir pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Divido por 5. Eu tenho aqui 2 mais 3. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 quintos. Que se eu dividir isso, eu encontro 1,2. Então, dá para dizer que o desvio médio do conjunto A é igual a 1,2. Vou fazer o desvio médio do conjunto B. Desvio médio do conjunto B. Vou usar o mesmo procedimento. Desvios do conjunto B em relação à média do B. 2 para 4, a variação, o desvio é 2. 3 para 4 é 1. De novo, 3 para 4, que é a média do B, desvio de 1. 4 para 4 tem um desvio de 0. E aqui, 8 para 4 tem um desvio de 4. Isso eu vou dividir por 5, que é o número de elementos. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. Eu tenho aqui 8 quintos. 8 dividido por 5 dá 1,6. O desvio médio do conjunto B é igual a 1,6. Bom, e aí? Qual dos dois tem o maior desvio médio? Bom, de maneira absoluta, o desvio médio é do conjunto B. Então, de forma absoluta, a maior dispersão está no B. Mas eu ainda posso pensar no desvio médio relativo. Então, eu posso fazer um cálculo percentual para verificar o afastamento percentual dos itens da distribuição, dos elementos da distribuição em relação à média, que percentualmente representa uma fidelidade maior ou um rigor ou ainda uma informação mais garantida a respeito de quem é o maior desvio médio, quem é o menor desvio médio. Então, eu posso fazer aí uma regra de 3. Deixa eu colocar aqui. Eu vou pensar para a distribuição A, para o conjunto A. Eu tenho que a média é 3. Então, esse 3 vai ser a minha referência, porque eu vou fazer o grau de afastamento em relação à média. Então, a média é 3. Então, eu vou tomar isso como referência 100%. E o afastamento da média foi 1,2. Então, eu vou calcular quanto que esse 1,2
representa percentualmente em relação à média. E aí eu tenho que x é igual, lembra que quem fica cruzando com x vai dividir 1,2 vezes o 100 e divide por 3, que é aquele valor que cruzaria aqui com x. Aí eu tenho aqui 1,2 vezes 100, dá 12, dá 120. 120 divide por 3, dá 40. Então, eu tenho aí um grau de afastamento médio de 40%. E na distribuição B? Bom, a média da distribuição B é 4. Então, esse 4, agora essa média vai ser a minha referência, vai ser o meu 100%. E o afastamento médio dos termos da distribuição B é 1,6. Então, esse 1,6 vai ser x. Mesmo recurso, né? Quem cruza com x aqui, ó, fica dividindo. Então, esse 4 vai ficar no denominador. X é igual, já vou colocar aqui o 4 embaixo. E o outro cruzamento vai para cima. E aí eu tenho 1,6 vezes o 100. E aí eu tenho 1,6 vezes o 100 dá 16, dá 160. Divide por 4. E aí eu tenho, observa, 40% também de afastamento em relação à média. Então, nota que percentualmente essas duas distribuições elas estão com o mesmo grau de afastamento, ou ainda os dados estão colocados sob o mesmo padrão em relação à média, em torno da média. Eles estão distribuídos num mesmo formato percentual em relação à média. Ok? Ainda sobre medidas de dispersão, nós temos a variância. A variância ela é semelhante ao cálculo do desvio médio, só que as diferenças, os afastamentos em relação à média, são elevados ao quadrado. Quando eu faço o desvio médio, eu vou fazer a média dos desvios. Então, cada afastamento é feito em relação à média, um cálculo direto. Vamos supor que a média aqui seja igual a 7, e um dos termos da distribuição, a partir do qual vou fazer um cálculo, né, um dos elementos que eu vou utilizar no cálculo do desvio médio, vamos supor que o elemento seja 10. Então, vou fazer 10 menos 7, 3. Então, aqui vai o 3 direto. E aí, depois vou fazer a soma com outro desvio. Vamos supor que um outro termo aqui seja 5. E aí, 5 para 7 tem um afastamento de 2. Então, aqui é mais 2. E assim eu vou realizando os desvios para depois dividir pela quantidade de termos. Isso foi feito na lâmina anterior. Bom, o que muda em relação à variância? Bom, então, se eu tenho aqui a média ainda 7, um termo igual a 10 e um outro termo igual a 5, quando eu faço 10 para 7 tem um afastamento de 3, em vez de colocar só o 3 aqui, eu coloco ele ao quadrado. Mais 5 para 7 tem um afastamento de 2, em vez de eu colocar simplesmente o 2, eu coloco 2 ao quadrado e assim por diante. Então, dá para dizer que a variância ela é a média, ok, do quadrado da diferença dos termos em relação à média. Então, é o quadrado da diferença entre o desvio e a média. Então, faz a diferença e leva ao quadrado. Quando eu tenho uma distribuição sem intervalos de classe e sem uma distribuição por tabela de frequência, eu vou fazer esse somatório desses quadrados das diferenças entre os valores e a média e vou dividir pela quantidade de elementos, quantidade de termos, quantidade n. Quando eu tenho que calcular uma variância de uma distribuição colocada numa tabela de frequência, nota que cada quadrado da diferença vai sendo multiplicado pela sua respectiva frequência
e no final eu divido pelo somatório dessas frequências. Ok? Então tem que verificar se eu tenho uma situação de média simples, e aí a variância, vamos dizer assim, é uma variância simples, e quando eu tenho uma média ponderada, vamos dizer que a variância também siga esse mesmo caminho, como se fosse uma variância, então, ponderada também. Duas observações. Para o cálculo de variância em uma amostra da população, muitas vezes em estatística, eu não consigo fazer o trabalho estatístico com toda a população, haja vista que ela pode ser com um número muito grande, né? Imagina fazer uma pesquisa a respeito do comportamento em termos de preferência musical dos moradores de uma cidade. Fica complicado ou fica trabalhoso fazer essa entrevista com todos os moradores da cidade. Então eu faço uma pesquisa por amostragem e eu entrevisto alguns moradores que representam essa população toda. Então, quando eu fizer essa pesquisa por amostragem, que eu vou utilizar então uma parcela representativa da população, em vez de usar aqui no denominador n, eu vou usar 1 a menos, vou usar n menos 1, isso aí é um fator de correção. Então, esse tamanho da amostra, quando for trabalhado por amostra, então o tamanho dessa amostra é subtraído de uma unidade devido a esse fator de correção que chama correção de Bessel, que visa, então, fazer com que o cálculo fique mais próximo da realidade, fique mais preciso. Ok? Mas se eu vou fazer a variância usando todos os elementos da população, não tem necessidade de usar o n-1 no denominador, usa o n, que é a quantidade de elementos desta população. Propriedades da variância. A variância de uma constante é zero. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, 10 pessoas e todas elas têm 20 anos de idade, a variância, assim como também o desvio médio e assim também como o desvio padrão dessa distribuição em termos de idade é zero, quer dizer, não tem dispersão, todo mundo tem 20 anos, então a média será 20 e o grau de dispersão é nenhum, não tem dispersão da média, porque todo mundo está muito próximo da média, ou seja, todo mundo é a própria média. Então, variância de constante é zero. Se eu multiplico ou divido um determinado grupo de elementos por uma constante, multiplico todo mundo por 2, por exemplo. O que significa? A variância vai ficar multiplicada ou dividida por esse mesmo 2. Aliás, pelo quadrado desse 2, se for variância. Se for desvio médio, o desvio médio fica multiplicado por 2. Se for variância, fica multiplicada por 4. Se eu multiplico, por exemplo, todos os termos por 5, o desvio médio fica multiplicado por 5 e a variância fica multiplicada por 25. Quer dizer, a variância ela fica multiplicada ou dividida pelo quadrado do fator que eu uso na alteração aí dos elementos de um conjunto, de um grupo, de uma distribuição. E se eu faço a soma ou uma subtração de um mesmo valor em todos os elementos da distribuição, a variância não se altera, a variância se mantém a mesma. Então, eu faço a soma, eu somo 5, eu tenho um grupo de pessoas e eu coletei as idades dessas pessoas. E aí, na hora de fazer os cálculos, eu coloco 5 anos a mais para todo mundo eu acrescento mais 5 anos na idade. O que vai acontecer? A média vai ficar aumentada de 5, vou aumentar 5 para todo mundo, a média vai ficar aumentada de 5, mas a variância não vai ser interferida, não vai mudar em função desses 5 que eu somo em todos. E a terceira medida de dispersão desse vídeo é o desvio padrão. O desvio padrão tem como modelo mais simples de cálculo a extração da raiz quadrada da variância. Então, se tu sabe o valor da variância, extrai a raiz quadrada, tu encontra o desvio padrão. Então, isso é um processo bem simples e muito usual para o cálculo do desvio padrão. Isso se dá porque a variância ela é feita, o seu cálculo, a partir dos quadrados das diferenças dos termos em relação à média. Então, aqui eu tenho uma diferença de um termo com a média ao quadrado, aqui uma outra diferença de um certo termo em relação à média ao quadrado. Eu posso dizer que isso aqui é um x1, e aqui eu tenho a média, aqui eu tenho
um x2, né, um segundo valor da distribuição, em relação de novo à média, e sempre elevado ao quadrado. E assim sucessivamente, depois eu divido pela quantidade de vezes que isso acontece. Então, devido a esse quadrado, o valor final da variância, a grandeza fica elevada ao quadrado. Se eu faço variância, por exemplo, em termos de salário, ou de salários de funcionários, o resultado dessa variância vai ser um número de reais, por exemplo, ou um número de dólares ao quadrado. E reais ao quadrado ou dólares ao quadrado não faz sentido, né, concretamente. Se fosse em termos de idades, nós teríamos anos quadrados, também não faz sentido. Então, para desfazer, vamos dizer assim, esta situação de quadrado, eu extraio a raiz e tenho então o desvio padrão, e aí sim o desvio padrão fica uma medida linear, aí eu tenho a resposta em reais ou em anos. Propriedades do desvio padrão. Assim como o desvio médio e como a variância, o desvio padrão de uma constante é zero. Quer dizer, se todos os valores são iguais numa distribuição, a média é o próprio valor dessa distribuição e o desvio padrão é nulo, é zero. Se eu multiplico ou divido todos os elementos de um conjunto por um valor, o desvio padrão vai ficar multiplicado ou dividido por este valor, por essa constante. Quando nós tínhamos a variância ela era alterada pelo quadrado desse valor multiplicado ou dividido. Por quê? Porque na variância eu sempre colocava ao quadrado as diferenças. Como no desvio padrão tem um sentido linear pela extração da raiz, então a mesma alteração que tu faz nos valores da distribuição, tu vais ter também no desvio padrão. E se eu somo ou subtraio um mesmo valor em todos os elementos da distribuição, em todos os conjuntos, o desvio padrão não se altera. Isso assim como a variância também não, e nem o desvio médio. E aqui nós temos um exemplo do cálculo da variância e do desvio padrão em dados não agrupados. Então, eu tenho o exemplo 1 dizendo que os tempos despendidos por 12 alunos, n igual a 12, em segundos para percorrer certo trajeto sem barreira, foram 18, 19, 17, 24, 20, 17, 18, 21, 22, 23, 17 e 24, todos em segundos. Determine sem agrupar os dados a variância e o desvio padrão. Tanto o cálculo da variância como o desvio padrão, como nós vimos, são referentes à média. Então, a variância e o desvio padrão, que são medidas de dispersão, elas retratam o afastamento ou não, o maior afastamento ou menor afastamento dos dados em relação à média. Então, eu preciso calcular primeiramente o valor da média. Vou calcular aqui a média nessa distribuição. Então, vou somar todos os dados e vou dividir pela quantidade, que é 12, né? São 12 alunos. Então, vou somar os valores dos tempos e vou dividir por 12. Deixa eu fazer aqui um traço para representar a fração. E aí eu vou colocar então os valores 18 mais 19 mais 17 mais 24 mais 20 mais 17 mais 18 mais 21 mais 22 mais 23 mais 17 e mais 24.
Isso eu vou dividir por 12. É o meu cálculo da média. Então, para fazer esta soma, vou fazer por agrupamento aqui, ó. 18 mais 22, isso dá 40. Então, vou fazer aqui um cálculo secundário. 40. 19 com mais 21 também dá 40. Eu vou obtendo valores redondos. Se eu consigo mais aqui, 24 com mais 24, eu tenho 48. Com mais 20, eu tenho 68. Aqui eu tenho 17 com 23. Isso dá 40. E ainda tenho 17 mais 17, 34. 34 mais 18. 34 com 18, 52. Fazendo essa soma, eu tenho aqui 8 e 2, 10. Me vai 1. 8, 9, 15, 20, 24, 240. Então a soma aí deu 240. Deixa eu desfazer isso aqui tudo. Então aqui dá 240. Divide por 12. E a média é igual a 20. 20, no caso, segundos. Então esse é o tempo médio desses alunos. Vou calcular agora a variância. A variância também vai ser necessário aqui uma divisão. Vou fazer da mesma forma. Aqui um traço. E lembra que a variância é a média dos quadrados dos afastamentos em relação à média. Então aqui o primeiro valor que eu tenho é 18. Em relação à média 20, eu tenho um afastamento de 2. Então esse 2 entra ao quadrado na variância. Mais do 19 para o 20, eu tenho um afastamento de 1. 1 ao quadrado. Do 17 para o 20, eu tenho um afastamento de 3. 3 ao quadrado. Do 24 para o 20, tem um afastamento de 4. 4 ao quadrado. Do 20 para o 20, eu tenho um afastamento de 0. 0 ao quadrado. De 17 para a média 20, eu tenho um afastamento de 3. 3 ao quadrado. De 18 para 20, eu tenho um afastamento de 2. 2 ao quadrado. De 21 para 20, a diferença, o desvio é 1. 1 ao quadrado. De 22 para 20, o afastamento é 2. 2 ao quadrado. 23 para 20, eu tenho aí uma diferença, um desvio de 3. 3 ao quadrado. 17 para 23 novamente, 3 ao quadrado. E 24 para 20, o desvio de 4. 4 ao quadrado. Vou contar aqui só para me certificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 afastamentos ao quadrado, ok? E eu vou dividir isso por 12 para achar a média dos quadrados dos afastamentos. Então a variância vai ser igual. Vou fazer um outro traço aqui. E agora já vou pôr o resultado dos quadrados. Isso eu continuo dividindo aqui por 12.
E aí eu faço 2 ao quadrado 4, mais 1 ao quadrado 1, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, mais 0 ao quadrado 0, mais 3 ao quadrado 9, mais 2 ao quadrado 4, mais 1 ao quadrado 1, mais 2 ao quadrado 4, mais 3 ao quadrado 9, mais 3 ao quadrado 9 e mais 4 ao quadrado 16. E aí a variância vai ser igual. Vou fazer essa soma aí. E vou dividir por 12. Aqui então eu tenho 4 com mais 16, 20, com mais 10 aqui, 30. 30 mais 0, 30, 30 com 9, 39, mais 1, 40. Aqui eu tenho 40 mais 4, 44. Aí eu venho aqui no 16, 44 com 16 dá 60. Aí eu tenho 60. Eu tenho 9 mais 9, 18. 18 mais 4, 22. Isso vai me dar 60 com 22, 82. Então a soma resultou aí 82. Então eu tenho a variância sendo 82 dividido por 12. Vou fazer o cálculo aqui. Isso dá 6, dá 60, 7 dá 84, quase que dá 7, né? Então aqui 6, 6 vezes 12, 72. Me sobra 10. Vírgula, invento 0, 100 por 12. 9 vai passar a dar 8. 8 vezes 12 dá 96. Me sobra aí 4. Invento 0, 40 por 12 e me dá 3 vezes. 36, e aí vai dar 3, 3, 3, 3. 6,83. Eu vou deixar com uma casa só, vou deixar para 6,8. Então eu tenho aí que a variância é igual a 6,8 segundos ao quadrado, né? Porque a variância ela é medida ao quadrado. Então 6,8 segundos quadrados, que não faz muito sentido, né? Segundos quadrados. Segundo vezes segundo. Então, para que eu me livre desse quadrado, né? Para que essa grandeza passe a fazer sentido, eu chamo o desvio padrão. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vou colocar aqui, ó, que o desvio padrão, ele é também chamado de S, né? Raiz quadrada de 6,8. S quadrado. Raiz de S ao quadrado é S, vou conseguir só os segundos. E aí, desvio padrão igual raiz quadrada de 6,8. Eu tenho isso pronto, 2,6. 2,6 segundos. Então, isso aqui é o desvio padrão. Aqui eu tenho a variância, 6,8 segundos ao quadrado. E aqui eu tenho o desvio padrão, 2,6 segundos. E nessa lâmina nós temos aí, então, um exemplo da determinação do desvio padrão e da variância a partir de uma tabela com dados agrupados em intervalos de classe e com frequência. Então, dados agrupados com a frequência e em intervalos de classe. Então, diz assim: em certo dia, foi realizado um levantamento a respeito das idades dos alunos de um curso de computação, obtendo-se a seguinte tabela. Então, de 8 a 10 anos, eu tenho um aluno. Qual que é a idade dele? Não sei, mas fica no intervalo de 8 a 10. Na realidade, até 9,99, né? Porque está aberto no 10, então vai até 9,99. E depois de 10 a 12 anos, eu tenho 3 alunos frequentando esse curso de computação.
Entre 12 e 14 anos, 2 alunos, e entre 14 e 16 eu tenho uma frequência de 5 alunos. Total de alunos, então, total de frequência, 11. Ok. Cálculo da média. Bom, o cálculo dessa média vai ser feito por ponderação, né? É uma média ponderada. Vou colocar aqui o traço da divisão. Estreitar um pouquinho aqui o traço e vou botar na mesma cor. Ok. Então eu vou colocar assim. Eu preciso sempre ponderar, né, utilizar o peso de cada valor da distribuição. O peso é a frequência aqui, ó, é o número de alunos. Então, isso aqui será o peso. Então, nesse intervalo eu tenho o peso 1, nesse segundo intervalo eu tenho o peso 3, depois o peso 2 e assim por diante. Mas qual o valor que eu vou utilizar na hora de fazer o cálculo usando essa ponderação? Como eu tenho aqui os dados agrupados no intervalo de classe, eu uso como referência, como valor da variável, eu uso o ponto médio de cada intervalo. Então, se vai de 8 até 10, eu vou usar aqui o valor 9. De 10 até 11, eu vou usar o valor do meio, o valor médio, 11. De 12 a 14, o valor do meio, o valor médio é o 13, né? Dá para somar 12 mais 14, 26, divide por 2, 13. E entre 14 e 16, o valor médio é o 15. Então, eu vou usar esses valores no cálculo da média. Então, eu tenho 9 vezes o peso. Qual é o peso? Peso 1. Um aluno com essa frequência. Com esse valor, na frequência de um aluno com esse valor. 9 vezes o 1. Mais, agora, o valor é 11 vezes o peso 3. 11 vezes 3. O próximo valor é 13 vezes o peso 2. E, por fim, o valor 15 vezes o peso 5. E aí, professor, eu vou dividir isso por 4 porque são 4 valores? Não, eu vou dividir pela soma das frequências, pela soma dos pesos, e a soma dos pesos, já tenho até pronto aqui, ó, é 11, que é o resultado de 1, mais 3, mais 2 e mais 5. Então, eu vou dividir isso por 11. Aí eu tenho aqui 9 vezes 1, 9. 11 vezes 3, 33. 13 vezes 2, 26. E 15 vezes 5, 75. Isso vai ser dividido por 11. Então, o valor da média, 9 mais 33 dá 42. 42, 68, 68 com 75. 8 e 5, 13, me vai 1. Eu tenho aqui 7 e 7, 14, 143. Então, essa soma deu 143. Divide por 11, e aí a média ponderada resulta em 143, divide por 11. 14 uma vezes 11, 11. Me sobra aqui 3. 143, divide por 11. Aí baixa o 3. 33 por 11 dá exato, dá 13. 13 vezes 11, 33. Fechou. Então, aí eu tenho 13. Então, a média é 13. Ou seja, a média das idades dessa turma de 11 alunos é igual a 13. Ok. Agora eu vou fazer o cálculo da variância. A variância utiliza a média das diferenças ao quadrado. Claro que também multiplicando
pelas frequências ou pelos pesos. Então, vou colocar aqui com uma outra cor. Variância. Vou colocar aqui o traço. E aí eu tenho a média 13. Aí eu vou fazer os distanciamentos, né, os afastamentos, em relação a esse 13. Então, olha só aqui, ó. Eu tenho aqui 13, é fixo e a média, e aqui o valor que eu vou utilizar é 9. 9 para 13 tem uma diferença de 4. Então, a diferença é 4. Lembra que na variância os desvios são elevados ao quadrado, então 4 ao quadrado, e aí vezes a frequência disso. A frequência, o peso, é 1. Mais o mesmo procedimento aqui. Eu tenho 11 para 13, eu tenho um desvio de 2. Então, 2 ao quadrado, vezes a frequência, que é 3. Mais, agora eu tenho o 13, em relação a 13, o afastamento é nulo, é 0. 0 ao quadrado, vezes a frequência, que é 2. E o último valor, 15, em relação ao 13, eu tenho um desvio, eu tenho um afastamento de 2 unidades. 2 ao quadrado, vezes a frequência, 5. Isso vai dividir também pela soma das frequências, pela soma dos pesos, 11. Então, eu tenho aqui que a variância vai ser igual eu tenho aqui 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 1, 16. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 0 ao quadrado, 0 vezes 2, 0. E 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Isso vai dividir por 11. Aí eu tenho 16 mais 12, 28. 28 com 20, 48. Então, eu tenho aí que a variância está resultando 48 divide por 11. Variância igual. Eu vou fazer esse cálculo aqui rapidinho. 48 divide por 11 dá 4, dá 44. Me sobra 4. 40, põe uma vírgula. 4 vai passar é 3. 3 vezes 11, 33. Me sobra 6, 60. 60 por 11 dá 5. 5 vezes 11, 55. Então, tem 4,35. 48, 4 dá 44. Me sobra 4. Baixo 0,40. 3 vezes 11, 33. Aqui me sobra 7, na realidade, né? Me sobra 7 aqui, ó. E aí, 7, 70, aqui dá 6 vezes. E aí, 6 vezes dá 66, vai começar a sobrar 4, vai dar dízimo aí, né? 4,35, 35, 35. Bom, então, o que eu vou estabelecer aí? 4,36. Então, a variância 4,36 ou 4,4, como queiram. Eu vou fazer assim, ó, 4,36 e eu vou arredondar para uma casa, variância igual 4,4. O que? Bom, olha só, o número, a grandeza avaliada é a idade, então 4,4 anos. Mas não esquece que quando tu faz a variância, tu elevaste ao quadrado aqui essas diferenças de anos, então eu tenho 4,4 anos quadrados, que não faz sentido
para a gente isso. Por isso que eu vou recorrer ao uso do desvio padrão, num formato mais elementar, né, mais rudimentar para cálculo do desvio padrão, que é a partir da raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão, ou S dp ou S igual a raiz quadrada de 4,36 anos quadrados, né? Ou 4,4 anos quadrados. Fazendo esta extração de raiz, eu já tenho o valor pronto aqui, resulta 2,08 anos aí lineares. Então tem praticamente 2 anos, né, de desvio padrão, 2 anos acima, 2 anos abaixo, mais ou menos isso, né? Como se tu tivesse uma média aqui, ó, a média é 13, e aí tu vai ter um desvio 2 para cima, vai mais ou menos até o 15, e 2 para baixo, mais ou menos até o 11. Então dá para dizer que a grande faixa dos alunos, né, está dentro desse perfil ou desse espectro aqui de 11 a 15 anos. Então é mais ou menos essa aí a ideia do desvio padrão, situar esta variação aí, esse comportamento em torno da média. Inclusive eu posso fazer aqui uma expressão, uma transformação num caráter percentual. Eu posso verificar quanto esse 2,08, arredondando para 2, quanto esse 2 é sobre 13 aqui, ó. Quanto por cento isso representa. A média é 13 e o desvio é 2,08. Então já sei que é menos, aliás, é um pouco mais do que 10%, né? Porque 10% de 13 seria 1,3. Como é 2,08, está dando um pouco mais de 10%. Daria para fazer o cálculo para ver percentualmente o que esse desvio padrão, qual é o desvio percentual em relação à média. Isso me dá uma ideia melhor de como que é o afastamento aí da média, ok? Então é isso, eu espero que esse vídeo aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.